Bom dia a todos. Vamos começar a nossa sessão agora. Sejam muito bem-vindos ao webinar SaberRed 360 Dicas e Truques que nós preparamos para vocês nessa manhã de hoje. E muito obrigada por separarem esse tempo e estarem conosco nessa sessão. Esperamos que seja uma sessão bastante útil, com informações interessantes. E antes da gente começar, eu vou me apresentar para os que ainda não me conhecem. Meu nome é Carina Fioranelli, eu estou baseada aqui em São Paulo, e trabalho para a equipe de Sales Campaigns, são campanhas de vendas para a América Latina e para o Caribe. E eu serei a moderadora e a facilitadora desta sessão de hoje. Uma das minhas tarefas é principalmente prestar atenção no chat, porque o chat vai ser o nosso canal de comunicação, então eu vou prestar atenção no chat, vou verificar as perguntas de vocês e vou compilar essas perguntas para que ao final a gente faça essas perguntas ao apresentador. Eh, alguns detalhes importantes para a nossa sessão de hoje. A nossa sessão dura 60 minutos, 1 hora. As nossas linhas estão emudecidas, para que a gente garanta uma qualidade adequada à nossa sessão. A nossa sessão está sendo gravada, então, juntamente com um pacote de materiais, nós disponibilizaremos para vocês depois essa sessão gravada, juntamente com a apresentação que vai ser utilizada e também com um link para uma pesquisa de satisfação. Então, lembrem-se de que a área de chat é o nosso canal de comunicação. Utilizem a área de chat para fazer comentários, para fazer suas perguntas, e eu irei monitorar essa área. Então, com isso, eu gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje, que é a nossa expert do Saber, consultora de produtos e tecnologia, Marina Meira. Muitos de vocês já conhecem a Marina por conta de diversas interações que a Marina faz, né, todos os dias com os nossos clientes do Brasil, não só do Brasil, na verdade, da América Latina toda, mas principalmente com os nossos clientes aqui, queridos do Brasil. E a Marina vai ser a nossa especialista de hoje, que vai então nos dar essas dicas e esses truques para que nós tenhamos mais eficiência, mais agilidade quando trabalhamos com o SaberRed 360. E então eu passo a palavra à Marina. Marina, seja muito bem-vinda e esperamos que a sua apresentação seja um sucesso. Eu vou passar o controle para você. Obrigada, Ká. Obrigada a todos. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Como bem disse a Karina, obrigada pelo tempo de vocês. A gente espera que essa sessão seja extremamente proveitosa para todos, que vocês tenham aí o máximo de aproveitamento desse conteúdo e que vocês possam também aí levar para o dia a dia de vocês tudo aquilo que todo o conhecimento para que vocês tenham mais eficiência realmente no trabalho de vocês. Cá, por favor, me informa se vocês estão visualizando a minha tela cheia de apresentação. Já estamos, já Já estamos. estão? Uhum. Ótimo, perfeito. Então, tudo bem. Perfeito. Então, aqui nós temos o mesmo slide que a Karina estava mostrando. Indo para o nosso próximo slide, vou fazer uma breve introdução super rapidinha para falar sobre o SaberRed 360. Por que SaberRed 360? De onde ele vem? Tudo mais. Então, o SaberRed 360 é uma ferramenta que veio para agregar conteúdo e distribuição para a nossa indústria como um todo. Por quê? Nós todos fomos mudando muito ao longo dos últimos anos, né? O mercado está em constante transformação e o SaberRed 360, então, ele foi adaptado para atender a toda essa demanda que vem da nossa indústria. Quem é a nossa indústria? De quem que eu estou falando? Eu estou falando dos fornecedores, dos provedores de viagens, né? Das companhias aéreas, dos distribuidores de hotéis, das propriedades hoteleiras, das locadoras de automóveis e tantos outros distribuidores que fazem parte da nossa indústria. Eles buscam atender a nossa cadeia final. Como? Quem é ele? É o viajante. E como é que eles precisam fazer isso? Precisam diversificar as ofertas deles em produtos que possam gerar receita, mas também atender à necessidade desse viajante. Eles querem ter um maior controle
da distribuição daquela oferta, da entrega daquela oferta para o passageiro, né? Para que ele possa, além de atender a necessidade do passageiro, atender também a necessidade dele interna, né, de gerar receita, de gerar lucro, né? E também aproveitar, que o viajante possa aproveitar os programas de fidelidade que esses provedores oferecem para que eles utilizem, para que eles se beneficiem, no final das contas, em todos os canais de venda. Então, se da mesma forma que o viajante busca uma agência de viagens para poder fazer a sua reserva, que ele possa aproveitar de todos os benefícios dos programas fidelidade dele, quando a agência de viagem utiliza aí a ferramenta adequada de trabalho. As agências precisam atender esses fornecedores que querem diversificar a oferta, ter mais controle e tudo mais, e atender às necessidades desse viajante que vem mudando ao longo do tempo, que vem ficando cada vez mais informado a respeito de tudo que acontece na indústria de viagens. Então, ela precisa de todo esse acesso em conteúdo real, de toda a disponibilidade, do conteúdo mais completo possível. Vocês têm, as agências de viagem precisam contratar de maneira diferente, porque hoje a agência de viagem já não contrata mais um especialista em formatos no Sabre, né? Em formatos no GDS. Por quê? Porque muitas vezes, e a grande parte das vezes, a agência hoje precisa ter um especialista em vendas, um especialista em gente que tenha conhecimento desses formatos, né? E como é que eu formo e quanto tempo eu levo para formar essas pessoas? E a agência também precisa de soluções que otimize o dia a dia, que simplifique o dia a dia para que o agente de viagens tenha mais eficiência no processo do trabalho de atendimento do viajante. E o viajante, bom, já disse que o viajante mudou, eu já disse que o viajante tem mais informação. Esse viajante ele busca opções flexíveis que atendam à necessidade da sua viagem e daquela viagem especificamente. Né? Nós, como viajantes, buscamos demandas diferentes quando nós estamos viajando a serviço, a trabalho, ou quando nós estamos viajando em família. Então, precisamos oferecer de forma diferente um conteúdo para esse viajante. O viajante também busca opções de viagens que encontram informações online, né? Imediatamente no momento em que a gente está fazendo ali a cotação para o viajante, se ele está numa loja, se ele está no telefone conosco, ou se nós estamos respondendo a um e-mail, ele muitas vezes já fez, inclusive, uma pesquisa anteriormente para verificar algumas informações e às vezes até comparam, né? Nos trazem novas informações no dia a dia para que a gente possa confrontar, para que a gente possa bater aquela oferta ou não, e explicar para ele por que aquela oferta está diferente da minha e tudo mais, né? E eles desejam vantagens na fidelização, como eu já comentei anteriormente, e ofertas personalizadas. Então, como é que a gente faz para atender a toda essa necessidade de indústria que temos? Com o SaberEdge 360, porque é uma ferramenta fácil de usar, né? Então, nós vamos ver aqui algumas dicas, alguns truques que vão elevar a eficiência no dia a dia de vocês e que são processos simples de serem executados. Basta que nós implementemos eles no nosso dia a dia. Porque muitas vezes, quando nós já temos um conhecimento, a gente acaba não colocando coisas novas no nosso dia a dia. Mas eu tenho certeza que muitas das coisas que a gente vai falar aqui hoje pode agregar bastante para o dia a dia de vocês. Então, a agência ela pode contratar de forma diferente, porque você pode aí se preocupar com o especialista em venda, com o especialista em pessoas. Por quê? Porque a ferramenta, por ela ter uma plataforma completamente gráfica também, não só gráfica, mas também você não precisa ter um especialista em comandos, né? Você pode aí contratar ele de forma que o especialista, né, o seu consultor de viagens, de forma que ele possa ser treinado num tempo não elevado, num tempo reduzido, para que a ferramenta faça o papel de facilitador, né? É uma plataforma habilitada, que está aí disponível em diversos, que pode ser utilizada, né, em diversos dispositivos, né, seja no computador, seja num tablet, até mesmo num celular. Se eu preciso fazer um atendimento rápido, a gente consegue utilizar também
num celular, inclusive, e extremamente customizável. Então, além de atender uma necessidade de indústria, que é uma plataforma que pode estar o tempo todo sendo modificada para atender a necessidade do mercado, ele é também extremamente customizável, né, para atender o quê? A necessidade da agência. A agência pode fazer desenvolvimentos que facilitem e otimizem o trabalho do agente de viagens, fazendo com que a área de trabalho dele aqui no SaberRed 360 atenda aí 100% da necessidade do seu cliente, de relatórios que vocês precisam obter, de integração de back-office. Então, não é necessário, por exemplo, que o agente de viagem venha aqui no Saber, aí ele emita o bilhete, aí ele vá, por exemplo, num back-office, alimente informações adicionais para completar aquela integração. Vocês podem fazer desenvolver customizações dentro do próprio SaberRed 360 de formas diferentes para que esse processo seja 100% fluido e integrado. Bom? Então, essa foi uma breve introdução. Agora, vamos para a área que a gente mais gosta, que é colocar a mão na massa e mostrar para vocês aí, então, no dia a dia, o que a gente trouxe de truques e dicas para vocês. Cá, me informa, por favor, se vocês estão visualizando a minha tela do Saber. Estamos, Má, Estão? perfeito. Ótimo, Uhum. perfeito. Muito bem. Bom, então, vindo lá para alguns dos nossos conceitos, né, que eu falei para vocês, um deles é que o viajante possa aproveitar das suas preferências e dos seus benefícios para que nós possamos fazer uma oferta personalizada para ele. Como é que a gente faz isso? Nós fazemos isso utilizando o quê? O recurso que o Saber tem de Saber Profiles. Quando nós alimentamos o perfil do viajante ou da corporação com os dados de preferências deles, o que acontece? Esse perfil, né, eu estou puxando um perfil aqui na tela do Saber da Marina, esse perfil ele vai alimentar informações na pesquisa, para que a gente possa saber qual é a preferência do viajante, qual é a preferência da corporação, qual é o código do acordo da corporação. Então, por exemplo, aqui eu tenho a Marina, né, que tem preferências para Buenos Aires, ela prefere Latam, por exemplo, né? Ela tem aqui outras preferências de Latam, ela tem preferências de American, e de hotel aqui ela tem preferências de Accor, tá? Então, tem aqui algumas informações dela. Outras informações importantes aqui. Indo aqui na nossa área de perfis associados, eu também tenho o quê? Quais são os perfis que estão associados à Marina? Então, eu tenho o perfil da minha agência de viagens, que é esse Saber Treinamento, e o perfil corporativo, que é da empresa Pirelli, a qual a Marina trabalha. Então, indo lá para o perfil da empresa Pirelli, nós temos as diversas informações sobre a Pirelli, né? Diversas aqui, qual é o GDS, o nome da empresa, informações de contato, de endereço, telefone, uma série de dados aqui que podem nos ajudar. E também nós temos aqui em preferências de aéreo, olha só, eu tenho informação de o fornecedor e o código do acordo que a empresa Pirelli tem com a companhia aérea Latam. E também a Pirelli tem um código de acordo com aerolíneas argentinas. Então, esse código de acordo, ele vai ser aproveitado, inclusive, na nossa pesquisa, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, muito bem, nós temos aqui as informações todas relacionadas ao perfil. Indo um pouquinho para a nossa parte superior, o que eu quero fazer? Eu vou usar esse perfil na minha pesquisa. Então, eu já consultei, eu já vi as informações relacionadas à empresa, eu fecho aqui em cima o perfil da Pirelli para que eu volte para o perfil da Marina e possa mover, copiar esse perfil no PNR. Então, eu clico lá em copiar no PNR, vejam que eu já tenho aqui, ó, uma reserva em processo de criação. Tá? Então, tenho diversas informações aqui que foram movidas lá do perfil da Marina, beleza? Depois, nós vamos para o seguinte passo. Nós vamos, então, atender aí uma solicitação que a Marina fez de cotação, saindo de São Paulo, porque ela vive em São Paulo, e ela vai fazer uma viagem a Miami a trabalho, tá? Então, por isso, eu vou aproveitar os códigos de acordo que estão lá no perfil. Então, ela vai viajar dia 10 de junho e ela retorna no dia 15 de junho, tá?
Então, eu tenho aqui os dados preenchidos, eu já poderia, inclusive, enviar essa pesquisa. Não preciso preencher mais nada. Origem, destino, data, e a pesquisa já pode ser enviada. Vejam que olha só o que foi alimentado para nós aqui, ó. Companhias aéreas preferenciais, né? Que eu só gostaria de fazer a pesquisa com essas. Eu vou tirar, porque eu não quero que sejam feitas só com essas, mas para vocês verem que da onde veio isso? Lá do profile do passageiro, tá? Ou da corporação. Nós temos aqui as cabines que podem ser selecionadas também, paradas. Aí, vejam só, lembra que eu mostrei para vocês lá no perfil da Pirelli o código de acordo? Esse aqui é o código da Aerolíneas Argentinas. E esse aqui é o account code da American Airlines, tá? Então, nós temos aqui, ó, os dois códigos de acordos que seriam aplicáveis a uma tarifa negociada. Pessoal, só um ponto importante, muito provavelmente não teremos tarifas negociadas, porque esses códigos de acordo, eles são fictícios, tá? Mas era para mostrar para vocês que dá para vocês otimizarem aí com os recursos do Saber as funcionalidades dos códigos de acordo também. Outra coisa que eu quero mostrar importante para vocês, nós temos vários qualificadores avançados aqui, tá? Nesses qualificadores avançados, tem diversos, como vocês podem ver uma lista aqui. Eu quero ressaltar dois especificamente para vocês. Quais são eles? O primeiro, bagagem verificada gratuitamente. O que é isso? Quando eu quero fazer uma pesquisa em que eu só quero receber ofertas que tenha pelo menos uma peça de bagagem gratuita. Tá? Para quê? Para que eu não receba, não, por exemplo, eu sei que é um passageiro que só viaja com bagagem e que para eu não correr o risco, por exemplo, de oferecer uma tarifa para ele que não tenha bagagem. Então, eu já posso marcar aqui e pedir para ele trazer para nós a bagagem gratuitamente. Outra coisa importante, aqui no Brasil, eu sei que quando vocês fazem cotações, vocês geralmente, internacionais em especial, vocês mandam o valor da tarifa para o viajante em dólar, não em real, né? Então, o que acontece? A gente consegue, se eu fizer a pesquisa da forma como ela está aqui na tela, ela vai mostrar a resposta para nós em reais, tá? Vai ter o detalhamento, vocês conseguem ver o detalhamento em dólar, mas aqui vocês conseguem visualizar cotar diretamente em reais, tá? Então, eu clico aqui em código da moeda e aí ele abriu. Então, os dois campos para nós preencher. Um já preenchido, né, que é só um marcador, e esse aqui para eu preencher o código da moeda, e eu vou preencher o código da moeda em dólar aqui para nós, tá ok? Muito bem, feito tudo isso, preenchido essa janela, eu vou clicar em pesquisar aéreo. Quando eu clico em pesquisar aéreo, o Saber vai em diversas fontes de pesquisa que nós temos, né? Alimentar uma tela para nós que vai nos dar praticamente 100% das informações que nós precisamos para orientar o nosso viajante nesta viagem, tá bom? Então, iniciando aqui em cima com a parte da leitura da tela, nós temos, então, aqui a rota, né, em que nós pesquisamos, a data da nossa pesquisa. Eu posso fazer uma série de filtros já aqui. Então, por exemplo, eu não quero ver resultados de alguma companhia aérea, eu já posso remover daqui. Ou, se eu não removi lá na nossa pesquisa, porque lá a gente consegue remover também, o tipo de tarifa, a origem dessa tarifa. Vejam que aqui, ó, nós temos origem da tarifa Saber. Por quê? Porque o Saber pode ser alimentado por outros tipos de conexões também, tá? O preço, qual é o preço dessa tarifa, o preço mais baixo e o preço mais alto dessa cotação que eu realizei aqui. Voos diretos, voos com quantidade de paradas aqui. Tempo de conexão, tipo de conexão. Depois nós temos aqui a duração total do voo, horário de partida e horário de chegada, tá? Então, aqui eu não vou realizar nenhum filtro nesse momento, mas só para vocês verem. E ordenação, a gente consegue fazer uma ordenação diferente aqui nessa pesquisa. Então, ele tá basicamente ele é ordenado por padrão, por preço. Mas eu consigo, por exemplo, fazer uma ordenação por duração da viagem e depois por preço, tá? Para que facilite para nós aqui. Tudo bem. Depois nós temos o seguinte, tendência da tarifa. Aqui nós temos um painel que nos ajuda a orientar o nosso viajante a tomar uma decisão, né? Em especial, a gente tem aí
ele pode nos guiar alguns exemplos que a gente consegue usar a tendência de tarifa. Por exemplo, aqui, um passageiro que está indeciso no momento de comprar, né? Em especial quando ele vai viajar a lazer. Ah, ele está indeciso, ele fez uma cotação, ele não sabe se vai agora, se não vai agora e tudo mais. Vocês conseguem dizer para ele o que veio acontecendo com a tarifa para essa rota nos últimos 14 dias. Se ela veio subindo, se ela está estável, se ela está caindo. Vocês conseguem dizer para ele e até possivelmente acelerar o processo de decisão de compra dele. Aqui, no temporada de viagens, por exemplo, ó, nós vemos que o período em que o passageiro está indo viajar é um período que tem um volume alto de viajantes no local. Temporada de viagens, ele mostra para nós o volume de passageiros naquele destino, naquele período em que vocês estão fazendo a cotação do viajante. Tá? Então, aqui a gente consegue dizer para ele, e até, de novo, dependendo do perfil da viagem, se eu estou fazendo uma cotação para um evento, se eu estou fazendo uma cotação para lazer, ou uma viagem que não tem realmente possibilidade de alteração de data, você consegue tanto dizer para o viajante, ó, legal, que você vai viajar a trabalho, saiba que tem bastante gente indo viajar para essa data nesse destino, por exemplo. Ou, se é uma cotação de um evento, no início do processo de cotação, é possível, inclusive, orientar o seu cliente a dizer para ele o seguinte, olha só, essa semana eu estou vendo aqui que tem um volume muito grande de passageiros nesse destino. Na semana seguinte tem menos. Você não quer dar uma olhada nessa possibilidade? De repente é um evento VIP, é um evento diferenciado. Então, aqui a gente consegue fazer uma análise, inclusive realizar uma nova pesquisa aqui. Quando eu realizo a nova pesquisa, o Saver altera as datas e traz a mesma tela de resposta para nós. Tá? Depois aqui, datas flexíveis, ele mostra para nós o calendário, né, de mudanças aqui, dizendo para nós se tem algum período com uma tarifa mais barata ou não. Então, aqui a gente consegue visualizar, tudo que está em verde é o período mais, a companhia aérea e a tarifa mais baixa. Então, por exemplo, indo 15 de junho, indo 9 de junho, voltando 15 de junho, ele tem aí uma tarifa com a Avianca de $780, ou seja, se ele for um dia antes, ele economiza um pouquinho, tá? Muito bem. Depois nós temos variação da tarifa, se tivesse alguma variação de tarifa, ele mostraria para nós aqui, ou aeroportos alternativos. Se tivesse uma tarifa melhor em algum aeroporto alternativo, ele traz para nós aqui também. Depois, nós temos aqui possibilidades de realizar filtros interessantes. Quando, por exemplo, eu preciso fazer uma cotação em que eu tenho que mandar, vamos supor, até 3 opções de companhias aéreas diferentes para o viajante. Aqui dá uma boa ajuda para vocês. Por quê? Bom, eu tenho a menor tarifa, é a Copa, que inclusive são essas primeiras opções que nós temos aqui. Quando eu clico nesse filtro, ele mostra todas as opções de voos que nós temos aqui, tá? Se eu clicar com o botão direito e clicar em copiar, eu abro um editor de texto, tá? Colo lá e ele mostra, ele vai gerar um início, entre aspas, de cotação para o viajante, aí vai copiar todas essas opções aqui que vocês têm selecionadas. Então, eu posso mandar essa opção de Copa para o viajante, aí eu seleciono o Latam para ver qual é a diferença de preço, por exemplo, para ver qual é o voo mais rápido. Então, Copa estava 842,17. A Latam já está 1.187,17. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que o meu passageiro não esteja disposto a ir numa viagem mais confortável. Então, por isso, eu também vou oferecer para ele essa opção. E aí, nós temos o quê? Então, o melhor custo-benefício, quando a gente olha aqui o melhor custo-benefício, nós temos a terceira opção, que é a American. A American tem aqui, ó, a opção de 1.294 também com voo direto, tá? Então, são opções que a gente pode oferecer para o viajante e aí, fazendo o mesmo processo, clica com o botão direito, copia e compartilha com o viajante essas opções de voo. Então, eu vou aqui tirar o nosso filtro para manter a resposta integral para nós aqui. Muito bem. Então, vindo aqui para a nossa tela de resposta,
Eu quero mostrar o primeiro indicador para vocês, rolando um pouco a minha barra de rolagem aqui, para indicar para vocês o nosso preferencial. Acho que eu vou filtrar a Latam lá de novo, para mostrar. Tem bastante opção de Copa, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui nos mais rápidos para mostrar para vocês o seguinte. Vejam que lá na Copa nós não temos esse indicador aqui. Por que que nós não temos esse indicador? Porque a Copa não é uma companhia preferencial desse viajante. Já a Latam, sim. Então, ele mostra para nós aqui qual é a companhia aérea preferencial do viajante, tá? Então, esse é um indicador importante. De onde veio isso? Lá do perfil que eu mostrei para vocês. Muito bem. Depois nós temos o seguinte. Nós temos aqui a informação de opções de voos, né? Tem uma série de opções de Copa que nós já vimos aqui. Ele vai devolver para nós até 250 opções, né? De melhores opções de voo. A primeira informação que nós vemos aqui é o logo da companhia aérea. Depois, nós temos esse cadeadozinho aqui, ó. Esse cadeado, o que que ele indica? Ele indica para nós o seguinte, Marina, eu passei uma série de opções para o passageiro e ele fala para mim assim, Marina, eu gostei bastante desse preço e eu gostei desse voo de volta aqui. Então, como que eu faço? Quais são as opções de voos de ida para essa rota? Eu fecho esse cadeado e ele mostra para nós quais são as combinações possíveis de voos de saída para esse passageiro, né? Então, nós temos aqui, ó, voos de 11 horas, que era aquela opção que a gente tinha, até voos de 21 horas de duração, né? Então, todos com o mesmo preço, tá? Então, é interessante que facilita também a opção de pesquisa para vocês. Depois, nós temos, enfim, o número dos voos que estão sendo utilizados aqui. A rota, né? Então, São Paulo com uma conexão no Panamá, é uma conexão de 1h20 aproximadamente. E aqui nós temos a chegada em Miami às 11h35, tá? Como eu tinha feito aquela pesquisa indicando que eu não queria tarifas, opções de voo sem bagagem gratuita, então eu já tenho um indicador aqui que a primeira peça de bagagem é gratuita e as demais, a segunda peça de bagagem eu pago $50 por ela, tá? Se não tivesse bagagem gratuita, e na próxima pesquisa que eu vou mostrar para vocês de forma mais rápida, vocês vão ver, ele vai estar cinza clarinho aqui. Depois nós temos os tipos de equipamento, tempo de duração do voo, 11h05, as classes de serviço. Coloco o cursor do mouse sobre o preço e eu tenho informação de tarifa, o valor das taxas e o valor total. Depois nós temos o seguinte, todos os voos aqui com seus respectivos detalhes de voos, tá? Então, se eu clicar neles, vai mudando o detalhe de voo de cada um deles. Depois, nós temos aqui abaixo uma informação importante para vocês. As penalidades de forma reduzida, né? Um resuminho, digamos assim, da regra da tarifa. Na cotação, vocês já conseguem até, inclusive, mandar as regras de tarifa resumidas para o passageiro. Se vocês clicarem na área da regra da tarifa, vocês conseguem visualizar a regra completa e ainda se beneficiar de copiar esse resumo aqui, ó, para mandar por e-mail para o viajante também, tá? Então, é só selecionar o texto, Ctrl+C, cola no editor de texto e ele vai bonitinho. Depois, nós temos aqui as famílias tarifárias disponíveis. Então, quais são as opções de famílias tarifárias disponíveis, né? Então, nós temos aqui a tarifa econômica, a Economy Classic, a Economy Full e a Business Full. Então, aqui eu consigo fazer a seleção, né, da família, por exemplo. Vou para a Economy Full, clico em vender e salvar preço. Eu não vou vender agora porque eu tenho mais uma opção para mostrar para vocês, depois eu venho. E aí eu consigo fazer a seleção desse trecho, né? Já fazer a venda. Por fim, uma informação importante, os nossos passageiros frequentes, que a gente tem um relacionamento e tudo mais, a gente até sabe qual é o assento preferencial dele, seja porque a informação está no profile, seja porque a informação a gente tem de cabeça, porque eu atendo esse passageiro frequentemente. Então, vocês já conseguem visualizar, inclusive,
o mapa de assentos, no momento da cotação, desde que a companhia aérea disponibilize o mapa de assentos, claro, para que você diga para o seu passageiro se todos os voos, o assento preferencial dele está disponível e, inclusive, dizer para ele se é um assento gratuito, se é um assento que tem custo ou não, tá? Então, aqui a gente já consegue, inclusive, indicar isso para o nosso viajante no momento, desde a cotação, tá? Então, eu vou selecionar aqui a minha companhia aérea, como eu estou num ambiente de treinamento, não consigo vender Copa, né? Nós sabemos que Copa a gente não consegue vender com facilidade assim. Então, eu vou clicar aqui nas famílias tarifárias de novo. Então, nós temos aqui as opções, né, de famílias tarifárias. Eu posso vender uma Light, uma Plus, uma Top. Como é que eu faço para selecionar? Eu clico na família tarifária aqui e clico em vender e salvar preço. Então, vejam que nós temos também aqui, ó, todo o comparativo possível de realizar, inclusive também compartilhando com o viajante. Clico aqui em vender e salvar preço e já consigo seguir adiante para a criação da nossa reserva, para a finalização da nossa reserva. Muito bem. Então, olha só, nós temos aqui uma reserva em criação. Lembrem que nós já tínhamos lá a Marina sendo, né, sendo a passageira, digamos assim, né, com os dados dela vindo do perfil. Depois nós temos aqui, então, a reserva com a primeira informação aqui, depois que eu fiz a venda, ó, registro do PQ retido. O que ele quer dizer para a gente aqui, ó? Que a reserva já está com a tarifa armazenada, mas lembrem um ponto importante. No nosso caso aqui, no Brasil, a gente não emite em dólar, então, por mais que esse PQ esteja guardado, eu vou precisar tarifar de novo para conseguir usar esse PQ e seguir adiante com a minha emissão, tá? Depois nós temos a nossa reserva aqui em cima confirmada. Quando eu clico na área da tarifa, eu consigo visualizar também um mapa adicional, trazendo uma série de informações para nós. Primeiro, novamente veio aqui, ó, para nós a regra da tarifa, tá? Mais uma vez. Depois, as notas e endossos aqui que vieram, então, qual foi a família tarifária aplicada, o endosso que está sendo aplicado nesse bilhete, né, que veio de lá da regra da tarifa, a companhia aérea validadora. Depois conseguimos ver aqui detalhes de taxas, impostos, de bagagem, o mapa de assentos novamente disponível aqui, os extras disponíveis aqui, a gente vai ver no nosso próximo exemplo, e as famílias tarifárias, tá? Então, a gente consegue visualizar todos os detalhes aqui novamente. Eu, como tenho preferência, por exemplo, já tenho bastante experiência, já tenho preferência de utilizar o clássico, a versão clássica do Sabre, eu posso facilmente visualizar todos os detalhes aqui, tá? E aí, o que eu faço? Bom, vi todos os detalhes aqui, eu posso abrir aqui, ó, vejam que na nossa área lateral do Sabre Edge 360, nós temos uma bagagem, né? Um ícone aqui da bagagem que traz para nós o quê? O nosso resumo de viagem. Então, vejam que todas as informações da minha reserva, de forma resumida, estão aqui, ó. A Marina Meira, que é o passageiro, a rota e os dados sobre o voo desse passageiro, eles estão visíveis aqui para nós e nós podemos tomar algumas ações em cima deles, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando eu venho aqui no PNR, se eu, Marina, sou uma agente de viagem nova, que não trabalhei com o Sabre ainda, não sei quais são os campos mandatórios que o Sabre exige para eu conseguir fechar uma reserva, todos nós lembramos lá dos campos mandatórios, a gente consegue visualizar aqui em cima, na reserva gráfica, quais são os campos que estão pendentes. Então, eu posso vir aqui, ó, o recebido de está pendente, eu clico nele e clico em adicionar ao PNR. Depois, a gente tem o prazo de emissão, que também está pendente. Então, eu posso clicar no prazo de emissão, e aí ele vai me dizer se o prazo de hoje ou se eu quero selecionar uma data para esse prazo. Então, eu vou colocar o prazo para amanhã. Posso, inclusive, especificar uma fila, se eu quiser, para que a reserva vá automaticamente, ou deixar ela cair na fila padrão de prazo para nós, que é a fila 9. E clico aqui em adicionar ao PNR. Então, agora eu já tenho todos os campos, praticamente, da minha reserva completos aqui, tá?
Então, de forma a facilitar o dia a dia de vocês. Beleza? Muito bem. Marina, eu prefiro trabalhar de forma gráfica, não quero, de forma clássica, aliás, como os comandos do Saber, eu não quero trabalhar dessa forma. A gente viu que a gente precisa retarifar a nossa reserva. Então, eu usei o Ctrl Índia do meu teclado para sair aqui, ó, do modo gráfico do Saber. Eu vim para o modo clássico, a minha linha de comando foi habilitada e eu faço um asterisco alfa para visualizar a minha reserva. Como eu tenho que tarifar novamente, o que eu faço? Eu vou lá consultar o meu PQ. Para quê? Para lembrar quais foram os qualificadores que eu utilizei para armazenar essa tarifa, né? Então, vejam, o que eu utilizei aqui? A família tarifária Plus, que é o código Sierra Eco. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Papa Quebec Delta 1, eu vou remover esse PQ e eu vou tarifar novamente com a base tarifária Sierra Eco para que eu armazene esse PQ. Eu posso guardar agora o PQ com um formato, Papa Quebec. Agora eu tenho um PQ guardado em reais aqui, tá? Então, com esse PQ, eu já posso processar a minha emissão, ok? Aí eu posso simplesmente clicar em finalizar e exibir aqui, ou finalizar a reserva num comando, tá? Então, aqui nós temos essa é um teste que eu estou fazendo na minha assinatura de personalização do Saber. Então, eu vou pular, não vou adicionar ele aqui. Olha o que o Saber disse para mim. Duas coisas. Primeiro, está faltando o Secure Flight aqui. A gente já vai adicionar. E ele também está me dizendo, ó, que a data de prazo que eu coloquei no PQ está incorreta. Por quê? Se eu não me engano, eu coloquei dia 27. Não, dia 27 aqui. Só que o prazo da minha tarifa é dia 25, então eu não posso deixar dia 27. Então, eu vou colocar ele aqui, 25 de junho, troquei o prazo e agora ele já está com a data de 25 de junho aqui e eu vou finalizar a reserva e daqui a pouquinho a gente já vai adicionar os dados de Secure Flight aqui. Ué. Ah, sim, claro, né? Não dá para pôr 25 de junho, porque a minha viagem é dia 10 de junho, não julho. Perfeito. Ih, Marina, você tá dormindo. Gente, desculpa, 9 da manhã, a pessoa ainda está dormindo. Muito bem. Isso aqui também não vai aceitar, porque é data passada, é 25 de maio. Agora sim. Ele vai pedir para a gente o Secure Flight aqui. Então, o que eu já vou antecipar e mostrar para vocês? Nós temos um recurso muito legal aqui no SaberEdge 360 que já nos ajuda a fazer o quê? Adicionar informações na reserva. Eu, pessoalmente, não me lembro qual é o comando do Secure Flight. Então, eu clico aqui em adicionar ao PNR, tá? Adicionar ao PNR tem várias áreas gráficas que a gente consegue utilizar aqui, tá bom? Então, o que eu vou utilizar? Eu vou selecionar aqui que eu preciso adicionar o quê? O Secure Flight. Beleza, ele abriu aqui para eu adicionar. Quais são as opções de Secure Flight que eu tenho? Então, o Secure Flight, que é o dado padrão, o número de correção ou o número de viajante conhecido. Eu vou selecionar o Secure Flight, normalmente aqui, 25 de julho. Vou colocar a data de nascimento. Aqui, feminino, nome e sobrenome já está aqui. Eu poderia adicionar ao PNR, mas eu sei que eu preciso também adicionar o contato de emergência, que é aquele alerta que está vindo para mim na minha tela. Então, eu vou clicar aqui, ó, em contato de emergência. Qual contato de emergência que eu quero adicionar? Eu quero adicionar o e-mail. Então, vou adicionar ele aqui. Posso, inclusive, selecionar idioma, se eu preferir. E eu também quero adicionar outro contato de emergência, que é o celular. Então, aqui eu vou... Contato pelo celular. E vou colocar aqui o número do celular do passageiro. Muito bem.
e clico em adicionar ao PNR. Ah, Marina, esses dados não poderiam estar no perfil? Também, esses dados todos poderiam estar no perfil, tá? Mas aqui, como ele não estava no perfil, eu estou adicionando. Então, agora eu tenho uma reserva completa com os dados aí de Security Flight que o Sabre estava exigindo para mim, com os dados do contato com o e-mail e os dados de contato de emergência do passageiro aqui, ó. Charlie Tango, Charlie Echo, Charlie Tango, Charlie Mike. Então, eu simplesmente assino e finalizo a minha reserva, tá? Ele vai finalizar normalmente aqui, ok? Muito bem. Eu vou fazer um India Romeo aqui e já visualizo o seguinte: gerou para nós o localizador do Sabre, localizador da companhia aérea, bonitinho. Muito bom. Agora, o que eu quero fazer também? O passageiro precisa fazer uma compra de um serviço extra. Então, eu posso tanto ir lá para o comando, fazer o Whisky-Papa, visualizar quais são os serviços extras que estão disponíveis para esse passageiro, como também posso vir aqui em cada um dos segmentos, ó, e ver quais são as opções que nós temos aqui. Então, nós temos opção de preço para tarifar de forma gráfica, para ver o mapa de assentos novamente, para adicionar os extras. Se eu clicar, por exemplo, em adicionar hotel, olha só o que vai acontecer. Ele já vai preencher a minha janela com as datas preferenciais, com as datas da minha viagem, né? A mesma coisa se eu fizer para adicionar carro. Então, ele já preenche com as datas e horários dos voos aproximados aqui, né, de retirada. Isso facilita muito para nós na questão de falha, que às vezes acontece no momento de nós criarmos aí uma reserva e o passageiro chega em outra data, ele sai do Brasil dia 10, ele chega lá dia 11, como é o nosso caso aqui, e aí eu não reparei que ele chegava dia 11, aí eu faço a reserva para o dia 10, aí dá não show, aquela confusão toda, então nos ajuda a reduzir esse tipo de situação, tá? Depois, então, nós temos aqui, se tem um trecho não voado, a gente pode clicar aqui em adicionar surface, e claro, no meu caso não tem, mas ele adicionaria em todas as áreas necessárias para adicionar o surface aqui. E por fim, então, depois modificar, alterar classe ou alterar data e cancelar um segmento. Eu vou agora para os extras, para mostrar para vocês. Então, quando eu clico aqui no Air Extras, ele abre para nós uma janela, tá? Com uma série de opções que nós temos aqui. Então, por exemplo, o PET, eu posso selecionar o PET aqui e ele vai adicionar para vocês o serviço, né? Eu vou selecionar o PET para o voo de ida e para o voo de volta aqui e clico em salvar, tá? Se a companhia aérea exigir que esse PET tenha algum SSR mandatório, automaticamente o Sabre vai habilitar para vocês a opção para vocês preencherem. Ó, nesse caso, ele nem colocou nada automático aqui, porque provavelmente não tem uma configuração da Latam que exija, mas ele poderia aí adicionar para vocês automaticamente o serviço do PET, já com os SSRs, ou seja, com os serviços especiais adicionados à reserva. Se tiver alguma informação para preencher, ele abre uma janelinha. Se a gente tiver um tempinho ainda, eu mostro para vocês em seguida, tá? Então, feito aí a minha reserva, eu já salvei os extras, eu já tenho como se diz, os extras gravado aqui e recebi a autorização do nosso passageiro para fazer a emissão do nosso bilhete. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para emitir o nosso bilhete é assinar a impressora. Eu posso assinar a impressora com os comandos que vocês conhecem, posso ter esses comandos salvos numa tecla PF também, mas eu tenho um perfil de impressora que está salvo no meu PCC, então eu não preciso saber qual é o número da impressora que eu vou utilizar. E aí eu tenho aqui o comando Papa Sierra 2, que é o meu perfil de impressora para a Latam. Então eu já vou assinar ele aqui, ele está com a impressora designada completa, então aqui nós temos, ó, a minha área de trabalho
com a minha impressora designada aqui bonitinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou emitir o meu bilhete de forma gráfica. Então, eu clico aqui em emitir bilhete. Ele vai mostrar para mim, ó, tudo o que eu tenho para emitir aqui pendente. Eu vou clicar no PQ, porque eu só vou emitir o PQ nesse momento, e clico em continuar. Quando eu clico em continuar, ele abre a janela para eu preencher. Um ponto bastante importante para nós aqui é o seguinte: o cartão de crédito que nós temos aqui... Ah, não temos nesse PCC, tá. Nos PCCs do Brasil não tem habilitado, então perfeito, porque eu ia fazer uma ressalva sobre a forma de pagamento do Brasil. Se aparecer para vocês cartão de crédito e aí número de parcelas, vocês não podem utilizar no mercado brasileiro, porque é uma forma de pagamento diferente ali. Falem conosco depois que a gente fala um pouquinho sobre outras opções de utilizar a forma de pagamento parcelada do Brasil. Bom, o meu PCC exige comissão, então eu vou colocar aqui a comissão, vou adicionar outras possibilidades, outros qualificadores opcionais que eu tenho aqui. Então, o meu PQ gravou, por exemplo, com a companhia aérea correta, eu não preciso substituir, mas eu preciso adicionar um endosso aqui e eu preciso adicionar um tour code. Então, adicionei as duas informações, cliquei, ele habilita aqui para eu fazer o preenchimento. E aí eu vou fazer o preenchimento aqui, treinamento Brasil, no meu endosso, e vou colocar aqui PET autorizado por Maria. Não sei. E aí, tour code. Então, eu vou colocar aqui o meu tour code, eu vou fazer a seleção do tipo de tour code que nós temos aqui. Quais são os tour codes que a gente mais utiliza aqui no mercado brasileiro? União November asterisco, que é para deixar a tarifa visível para o viajante e não acrescentar Índia Tango no início do tour code. Ou União Índia, quando eu quero ocultar a tarifa do viajante, né, da exibição do viajante, e adicionar o IT na frente. Geralmente isso é para tarifa operadora. E aí vou adicionar o meu tour code aqui, Brasil, tá? Clico em emitir e ele deve gerar para nós aí a emissão do nosso bilhete. A minha reserva foi atualizada. Provavelmente eu devo ter recebido alguma mensagem da companhia aérea aqui, então por isso ele não gerou a emissão do bilhete. Vamos lá na janela novamente para a gente fazer a emissão do bilhete. Aqui, endosso e tour code. Autorizado por Maria, e aqui União November asterisco, Brasil. Clico em emitir. Muito bem. Muito bem. Então, o nosso bilhete foi emitido com sucesso. Temos a mensagem aqui da emissão, uma série a exibição da reserva que foi finalizada automaticamente, porque o meu PCC tem essa configuração. Clico em exibir bilhetes, e aí ele vai abrir para nós a opção de ver o bilhete aqui de forma gráfica, tá? Então, esse é o documento do bilhete do passageiro, que a gente consegue, inclusive, compartilhar com ele desta forma, né? Com essa exibição aqui, bonitinha. Aqui nós temos os detalhes de novo, né? De taxas e impostos, Air Extra se não tiver vendido, ou histórico desse ticket. Ah, Marina, eu não estou acostumado a visualizar o bilhete dessa forma. Quero visualizar o bilhete no comando gráfico do Saber, tá tudo bem. Ctrl Índia de novo, abrimos a área de comando e abrimos o nosso bilhete aqui, também com os mesmos detalhamentos que nós temos no comando gráfico, ok? Muito bem. Por fim, como é que eu faço para cancelar o nosso bilhete? Vamos lá fazer o cancelamento. Whisky Victor 2, Whisky Victor 2, cancelei o bilhete e assinei a reserva para finalizar ela. Tá, deu uns simultâneos aqui. Tem que fazer um Índia Romeu. Olha só o que aconteceu. Um simultâneo change no momento em que eu cancelei o bilhete. A primeira coisa que eu preciso fazer quando isso acontece é
abrir o bilhete para certificar de que ele foi cancelado. Beleza, foi cancelado, a linha do cancelamento do bilhete gerou aqui na minha reserva, está tudo certo, eu posso finalizar a reserva normalmente, ok? Kari, todo o nosso conteúdo programado aqui, de dicas, foi compartilhado. Tem algum comentário, alguma pergunta dos nossos participantes? Temos, Marina, temos sim. Temos? Muito Legal. obrigada pela explicação até aqui. Nós temos, eu vou tentar selecionar as perguntas, temos 10 minutos e Ótimo. tentar responder o máximo possível. A pergunta do Sidney é: como eu faço para colocar o Saber Red 360 no meu celular? No seu celular. Você precisa, a primeira coisa é solicitar no Saber Central a habilitação para que você consiga acessar o SaberEdge 360 Web. Acessado, você recebendo a habilitação do SaberEdge 360 Web, posteriormente, você deve acessar um link, que é o link do SaberEdge 360 Web, que eu vou colocar ele aqui no chat para vocês. Então, é https://sierra-romeo-whisky.saber.com. Tá aqui. Se vocês tentarem acessar o SaberEdge 360 Web sem estar com ele autorizado, digamos assim, né, liberado, vocês não vão conseguir acessar, tá? Ele vai dizer que o conteúdo não está liberado. Perfeito. Obrigada, Marina. Um Imagina. outro comentário aqui da Gabriela, muito interessante. Ela diz: sou da época do estar em Brasília, somente eu usava. Conheço profundamente o Saber Profiles. Fazemos para todos os clientes frequentes. Atender o cliente com Legal. Saber Profiles é um grande diferencial. Exato. Muito legal. Sem dúvida alguma, é mesmo. Muito legal esse comentário da Gabriela. O Sidney faz uma outra pergunta. Eu acho que você acabou, ao longo da sua explicação, mostrando isso, mas só para a gente ter certeza. Ele diz assim: Claro. existe alguma consulta de preços aéreos que seria mensal, ou seja, as tarifas durante o mês calendário, para clientes escolherem o dia mais barato? Em buscas pela net, os clientes conseguem ver isso. Aqui no Saber, eles conseguem? Tá. Eles conseguem ver os últimos 14 dias, né? Vocês, na verdade, conseguem compartilhar os últimos 14 dias, que foi a tendência de tarifa que eu mostrei para vocês. E existe uma outra pesquisa, que é a pesquisa pela tarifa. Por exemplo, se eu colocar aqui um Guarulhos Santiago, é só esse daqui especificamente vai funcionar mais para round trip, tá? Não vai funcionar para nós no caso de múltiplos destinos. Então, o passageiro vai fazer uma São Paulo-Santiago, por exemplo. Eu não vou colocar qualificadores adicionais aqui para a gente ir mais rapidinho. E clico em cotar. Basicamente, o que ele vai fazer para nós aqui? Ele vai mostrar para nós a tela do FQ que vocês estão acostumados a visualizar. Aqui, H2, beleza. Deixa eu pegar um exemplo de Latam. Esse aqui, ó, nós temos um exemplo dessa base tarifária da Latam e eu quero saber quais são as datas em que esta tarifa está disponível. Então, eu clico aqui em pesquisar tarifa para ver se naquele intervalo de datas que eu fiz a pesquisa tem essa tarifa disponível ou não. Tá? Então, vocês devem visualizar aqui, fazer essa pesquisa por aqui. Deixa eu ver se eu encontro alguma dessas tarifas disponível para mostrar o calendário. Então, ele vai mostrar para nós aqui os próximos 90 dias de embarque e os 180 dias de retorno. Que droga. Será que eu peguei uma data muito próxima? Deixa eu ver uma coisa aqui. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, eu gosto bastante desse recurso. O voltar. Aqui, lembra? Antes nós tínhamos o Saber Replay que ficava lá em cima. Ferramenta, Saber Replay. Aqui, esse recurso do voltar, eu clico nele, né? No meu caso, eu posso, como é uma janela gráfica, eu clico em selecionar e tenho aqui, não, eu peguei setembro, tá bom. E tenho aqui a nossa janela para eu fazer uma alteração. Mas eu peguei bem em período de feriado, né? Vamos
ver fora do feriado aqui, para ver se a gente consegue pegar um exemplo para eu mostrar. Tem algum outro comentário, Cá, que não seja pergunta, que você queira compartilhar conosco enquanto eu faço aqui? Não, então enquanto você faz, só relembrando que Tá. sim, foi uma pergunta de vários participantes, se esse treinamento ficará gravado e se nós enviaremos, sim, ele ficará gravado. Aos que chegaram atrasados, nos pediram desculpas, não tem problema, né, a gente entende que às vezes tem uns desafios, mas nós disponibilizaremos, tá, dentro das próximas 24 horas, enviaremos não só a apresentação que a Marina fez, como o link para a sessão gravada e um link para uma pesquisa de satisfação que é sempre super importante para que a gente possa ir melhorando a cada sessão. Ótimo, Cá, obrigada. Gente, eu não estou conseguindo encontrar aqui uma disponibilidade para mostrar para vocês, mas basicamente esse seria o passo a passo. Ele abre um calendário para nós aqui e a gente conseguiria visualizar, mas eu não sei se a oferta de voos está tão. A gente está com um desafio enorme, né, de oferta de voos, e pode ser que seja por isso que eu não esteja conseguindo um voo aqui. E, além de tudo, eu estou num ambiente. Ai, abriu. Eu estou num ambiente de certificação, então não são todos os voos habilitados, não são todas as classes e tudo mais, que é o ambiente de testes do Sabre, tá? Olha só. Então, eu fiz uma cotação original, 14 de setembro, a data de saída, então tá aqui. Quando que tem essa tarifa da Lima aqui disponível? Todas essas datas em que ele está habilitando o calendário verdinho para nós aqui, tá bom? Então, eu vou manter o dia 14, porque tinha disponibilidade, e vamos ver se tem alguma disponibilidade para a data de retorno. Olha só, também tem até novembro disponibilidade todos esses dias. Então, eu vou manter a minha seleção original, indo 14, voltando 20 de setembro, clico em buscar, e aí a gente faz, ele vai oferecer os voos para nós, então eu vou pegar esse voo aqui das 11 da manhã, eu clico em cima do voo e ele já habilita o retorno, depois o voo de retorno aqui, clico em vender e salvar preço, e aí sigo para o meu processo de criação de reserva normalmente, tá bom? Próxima pergunta, Cá? Temos mais alguma? Perfeito. Temos, algumas perguntas também pedindo que a gente faça esse tipo de sessão para falar sobre, emissão gráfica, reemissão gráfica e também sobre hotelaria. Então estejam Legal. atentos aos convites das próximas sessões, vai ser um prazer recebê-los novamente para esses assuntos diferentes e continuem enviando, tá, as sugestões de vocês para que a gente possa sim organizar sessões desse tipo com assuntos que sejam do interesse de vocês. Tem uma outra pergunta, Marina, que diz assim: essa funcionalidade do Saber Gráfico está disponível e liberada para as agências ou são módulos que a agência tem que comprar? Não são módulos de que a agência tenha que comprar. Se você entrar no seu Saber agora, você consegue acessar exatamente todas as áreas que eu mostrei para vocês. Então, aqui nós temos aqui o acesso, né? Primeira coisa, quando a gente entra no Saber, vocês vão se deparar com essa tela aqui, dizendo que vocês estão assinados. Então, a área gráfica que eu mostrei para vocês, ela está aqui em assistente de comandos, onde nós temos o perfil, aéreo, hotel, carro, PNR, proposta de viagem. Depois, na área lateral, aqui, ó, nós temos o resumo da viagem, que foram aquelas dicas que eu dei para vocês de clicarem nos 3 pontos. Nós temos proposta de viagem, esse sim é um módulo à parte, é o único módulo à parte que eu nem abordei ele aqui. Nós temos os perfis preferenciais do viajante, vocês podem marcar perfis que sejam preferenciais para já deixá-los aqui, passageiro VIP de vocês, passageiros que viajam muito, e os workflows. Workflows são personalizações que o Saber cria ou que a agência de viagem também pode criar para facilitar o processo. Então, por exemplo, eu emiti o bilhete utilizando um workflow de forma gráfica, mas eu podia ter feito a emissão do bilhete com o comando de emissão normalmente, né? Outras possibilidades: colocar reserva na fila, documentações e mensagens, não sei se ele vai abrir, desculpa, porque eu não estou com reserva em tela. Aqui para a gente enviar e-mail para o viajante, então aquele document messaging que a gente tinha no outro Saber, ele migrou para cá, para quê? Para que a gente envie
e-mails do Tripcase para o viajante. Então, todos esses módulos estão disponíveis gratuitamente. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta, acho que a gente está, seria a última pergunta, se na área de perfil é possível criar um perfil da agência com dados obrigatórios de endereço, telefone, etc., para ter fácil acesso quando formos criar uma reserva de hotel, por exemplo? Sim, todos os dados, todos os perfis, na área de perfil, nós temos, deixa eu clicar aqui em novo perfil para vocês verem. A área de perfil, nós temos possibilidades de criar perfil aqui do passageiro, que nós já vimos, da agência, para que coloquem as informações necessárias da agência, grupos familiares, outros tipos de grupos, empresa e operacional. Marina, grupo familiar, o que é isso? Por exemplo, vocês atendem uma empresa e dentro daquela empresa vocês também fazem um atendimento de lazer. Então, o diretor, João, ele viaja sempre conosco. Então, o que eu faço? Eu crio um grupo da família dele, dos familiares dele, e o João, passageiro, ele pode estar vinculado ao perfil dele corporativo e ao perfil dele da família. Então, no momento em que vocês forem mover esse perfil do João, você seleciona para qual tipo de viagem que ele está fazendo, se é familiar ou corporativa para poder atender. Então, sim, consegue adicionar todas as informações aí. Excelente. É uma pena que nós estamos, finalizando o nosso webinar com tantas perguntas aqui no chat, com tantas interações. Eu quero Que legal. agradecer demais a participação de vocês. Marina, muito obrigada pela sua clara explicação e tão interessante. Esperamos que tenha sido muito útil para os nossos queridos clientes e muito obrigada por essas interações. O que é que nós faremos? Nós pegaremos todos esses comentários e perguntas, colocaremos num documento, responderemos essas perguntas e enviaremos para vocês junto com os materiais, tá bom? Junto com a apresentação, junto com o link para essa sessão gravada e também esse documento de perguntas e respostas, para que aquelas perguntas que não foram respondidas sejam respondidas através desse documento, tá? E fiquem atentos também ao link da pesquisa de satisfação, é muito importante porque tudo que a gente faz visa somente a satisfação de vocês. Então, muito obrigada pela participação de hoje. Estejam atentos aos convites das próximas sessões e espero vê-los em breve nas próximas sessões. Tenham todos um excelente dia. Muito obrigada. Obrigada, Cá. Obrigada, Obrigada a todos. Marina. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos.